Bem, bom dia a todos. A gente vai iniciar a aula de hoje com uma substituição, certo? A gente teria hoje aula de assistência técnica e amanhã de projetos e empreendedorismo, mas como a gente já fez ontem a aula de projetos e empreendedorismo, que a gente substituiu pela de planejamento e gestão, eu resolvi trazer ela para hoje para a gente deixar os assuntos já bem próximos, e aí amanhã a gente faz a nossa aula de assistência técnica e extensão rural, tá? Então assim a gente dá prosseguimento à aula que iniciamos na manhã de ontem, onde a gente está abordando a primeira parte do plano de negócio, que é o sumário executivo, né? A gente começou a visualizar a analisar cada um dos 5 pontos principais que compõem o sumário executivo de um plano de negócio. Vamos recordar aqui brevemente o que a gente já estudou, né? A gente está vendo esses 5 pontos principais. Primeiro conversamos sobre a descrição geral do projeto, a definição do negócio, e por último a gente tocou ontem na tecnologia de produção, né? E também conversamos um pouco sobre a localização geográfica. Então agora a gente vai encerrar a localização geográfica e ver a última parte, que no caso trata sobre a missão, a visão e os valores da empresa. Antes de prosseguir em relação ao que a gente estudou anteriormente, principalmente na aula de ontem, relacionada à tecnologia de produção e a definição do negócio com o nome da empresa, o slogan e o logotipo gráfico, ficou tudo claro ou alguém gostaria de um esclarecimento maior sobre algum desses pontos? Ficou sim, Washington. Tudo bem. Então, para quem já acessou a atividade, né, referente à aula de ontem, vocês vão justamente colocar em prática o desenvolvimento do nome de uma empresa, vão criar um logotipo gráfico e também criar um slogan, né? E vocês podem, inclusive, utilizar a mesma ideia que vocês tiveram para a produção do produto nas aulas onde a gente trabalhou a parte prática do briefing e do pitch, né? Então, há empresas que o mesmo nome do produto é o mesmo nome da empresa, né? Normalmente nós temos uma empresa por trás e ela tem um produto ou vários, né? Que a gente pode dizer que são várias marcas, mas às vezes o mesmo nome da empresa é o mesmo nome do produto. Então vocês podem aproveitar a mesma ideia, mas se quiser criar outro também não tem nenhum problema. Só que dessa vez você vai descrever, você vai criar uma marca, alguns colegas já tinham criado, né, o logotipo gráfico. Quem não fez vai agora fazer. Quem já tinha feito vai apenas fazer o memorial descritivo, né, ou seja, descrever o porquê de cada detalhe da forma que utilizou para poder criar seu logotipo e também descrever o porquê das cores que está utilizando, né? E também criar o slogan, além do nome do produto, caso queira mudar, né? Então, uma atividade bem simples, mas que vocês devem se atentar aos pontos que a gente conversou antes, do que pode e o que não pode no desenvolvimento do design, né, desses passos para a criação da definição do negócio. Então, a gente começou a falar sobre a localização geográfica, né, que é, em resumo muito simplista, a descrição do endereço onde a empresa vai funcionar, mas a gente vai muito mais além disso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar diversas informações relacionado ao local, né, que pode ser o bairro, ou mesmo a cidade inteira. Dependendo do posto da empresa, informações do país a qual ele está inserido e do estado também, né?
a gente vai buscar todas as informações que caracterizam esse local onde sua empresa está inserida, para saber se ele tem fornecedores, para saber se ele tem mão de obra, para saber se tem muita gente com bons empregos, para comprovar que tem gente que vai ter renda e vai poder comprar seus produtos. Então, como foi colocado ontem, às vezes algumas informações, como por exemplo, descrever se tem uma escola técnica, universidades ou hospitais, delegacias próximos, às vezes parece que é uma informação que não contribui para o teu negócio, mas contribui bastante, porque o sistema empresarial ele precisa do suporte dessas outras instituições. Então, bons locais para se criar uma empresa são locais onde a gente tem essa estrutura, né? Se a gente tem a deficiência de qualquer uma delas, obviamente que a gente pode ter algumas deficiências ou alguns problemas maiores. Deu para compreender, pessoal, ou vocês querem algum esclarecimento maior em relação a esses pontos? Talvez não tenha ficado claro. Washington, repete somente a parte dos indicadores sociais, por favor. Pronto. Os indicadores sociais, no caso, a gente vai abranger todos esses, tá, Clarice? Porque um depende do outro, né? Informação sobre caracterização social, demografia, infraestrutura e atividades econômicas, eles acabam estando relacionados com os indicadores sociais. Ou seja, nesse passo do plano de negócio vai ser apresentado informações completas sobre o local a qual a sua empresa você pretende instalar. E aí não basta colocar o endereço, né? A empresa vai ficar no bairro tal, na rua tal, número tal. Você vai descrever como é toda essa localização. Ou seja, nesse bairro ou na cidade inteira, tem escolas, tem universidade, tem hospital, tem delegacias, né? E para que precisa dessas informações? Eu preciso saber se tem delegacia para saber se é um bairro seguro, se é um bairro seguro e eu tenho outras informações dentro dos indicadores sociais que me mostram que o índices de furto, de homicídio praticamente não existem, isso quer dizer que eu não vou precisar investir, por exemplo, em um sistema de monitoramento com câmera, em segurança particular, né? Se for ao contrário, e for um bairro muito violento, onde o índice de furtos, de roubos, de assaltos é muito grande, principalmente no comércio, isso quer dizer que eu vou ter que investir nessa segurança em câmera de vigilância, em segurança particular, entre outras alternativas que possibilitam que a minha empresa ela esteja mais bem protegida. Eu preciso saber se tem escolas, universidades, ou outras instituições que oferecem cursos, né, de capacitação para saber se eu vou ter mão de obra qualificada. E se o comércio ele emprega muita mão de obra qualificada, porque isso significa que tem pessoas com bons salários, e pessoas com bons salários elas compram mais, resta saber se elas estão dispostas a comprar do meu produto. Ou seja, saber através dos indicadores sociais a qualificação do local, das pessoas que residem no local onde eu estou inserido. A qualificação no sentido de que gênero elas são, se elas estão empregadas ou não, e se estão empregadas a média salarial e quanto que elas costumam gastar, se existe conforto no que diz respeito à segurança pública, conforto no que diz respeito ao acesso à saúde e educação, porque tudo isso, por mais que eu não consiga visualizar de uma forma simples, mas acaba influenciando em como que eu vou atuar com a minha empresa, né? Uma empresa que está inserida em uma cidade que é muito pobre, cujos empregos formais são muito baixos, isso quer dizer que ela não pode trabalhar com o preço de produtos muito altos, porque não vai ter público, né? Pelo contrário, se houver muito índice de bons empregos na cidade, quer dizer que ela pode trabalhar com produtos mais sofisticados e serviços mais caros, porque certamente vai haver ali uma demanda. Então,
Cada um desses pontos que caracterizam o local a qual a empresa está inserido acabam contribuindo, de uma forma direta ou não, para ajudar o empreendedor a tomar determinadas atitudes da forma a qual ele vai gerenciar as atividades de sua empresa. E aí, nesse aspecto, os indicadores sociais, que trazem informações a níveis econômicos, né, é, que caracterizam a questão cultural, religiosa, trabalhista, entre diversas outras informações, são fundamentais para entender que tipo de local é aquele a qual a empresa dele vai estar sendo inserida. Ok? Ok, Washington. Então, onde é que a gente pode buscar essas informações, né? Os dados mais os dados mais fáceis, digamos assim, que a gente pode ter acesso é justamente pelo sistema público, né? E aqui nós temos como exemplo dados de localização que eles podem ser buscados em sites oficiais dos governos municipais, estadual e também o federal, né? Nem todo governo municipal muitas vezes tem um site com um sistema que consegue compilar e disponibilizar essas informações para a sociedade. Mas mesmo onde são cidades pequenas que não têm essa estrutura, nós ainda temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPES, né, no caso, que é o Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica do Estado do Ceará, aonde nós poderíamos ter informações sobre esses dados que a gente precisa, né? Então, são dados do governo, são feitos através de censo, né? De um trabalho muito sério de pesquisa com a população, e por isso são dados confiáveis, são dados que a gente pode trabalhar com certeza de que eles nos dão uma boa noção de como é a realidade do local a qual a gente quer inserir nossa empresa. A gente vai sair agora aqui um pouco e vamos dar uma olhada, por exemplo, no site do IBGE, tá? Lembrando que o site do IBGE, ele tem, aliás, perdão, o site não, a instituição do IBGE, ele realiza diversos censos, né? Tem inclusive o censo agropecuário, mas nesse sentido, o que importa para a gente é o censo geral, que inclusive deveria ter sido realizado ano passado, ficou para esse ano, e está tendo uma confusão aí que o governo não quer fazer mais nem esse ano, mas que é um censo muito importante para a gente poder caracterizar a realidade do nosso país. Tá? Já está aparecendo aí para vocês, né, a página? Tá Tá, sim. sim. Muito bem, esse aqui é o que a gente chama do cidades, certo? Cidades IBGE. Aqui, pessoal, a gente tem informações completas do nosso país e com a facilidade muito grande da gente caminhar por a segmentação dessas informações em relação aos nossos estados e também municípios, né? Se a gente clicar aqui em começar, vocês podem ver aqui que nós temos um menu para o Brasil, onde vai abrir informações gerais do nosso país. A gente pode escolher os estados e podemos escolher também os municípios, né? Então vamos aqui escolher municípios, vamos selecionar aqui o nosso estado do Ceará. Vamos buscar aqui Jaguaruana. E aí vai abrir as informações, né? Todo município ele tem o código, né? Que isso é comum no sistema público, código único, que é como se fosse um CPF. Tem o gentílico, as informações relacionadas à população, né? População estimada, ou seja, a que deve ser mais ou menos, né? Porque o censo ele é realizado de 10 em 10 anos, e na verdade esse ano a gente está há 12 anos sem fazer, então nós não temos um número exato da população, nós temos um número estimado, né? No censo de 2010,
a gente tinha uma população de 32.236, né? E a previsão é que esse ano a gente tenha aí quase 34 mil habitantes na cidade. Essas informações são importantes por quê, pessoal? Porque através dessa informação eu consigo verificar o meu público de consumidores, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui a previsão de que nós temos quase 34 mil habitantes, eu posso buscar mais informações aqui e verificar a faixa etária dessa população. E aí, por exemplo, se o produto que eu estou comercializando é só para adulto, eu vou lá visualizar quantas pessoas eu tenho no público adulto. Então, eu consigo separar qual vai ser a média de clientes que eu posso ter através dessas informações também. Observe que aqui do lado tem outras informações, né? Inclusive aqui a pirâmide etária, né? A gente vê aqui a quantidade da população em relação a homens e mulheres. Então isso é muito importante para que, dependendo do público a qual eu estou dirigindo o meu produto, eu verifique quantas pessoas tem dessa faixa etária que eu quero atingir, né? Afinal, nem todo produto que a gente vende pode ser consumido por qualquer público, né? Às vezes eu tenho um produto apenas para criança, apenas para o público mais jovem, às vezes para adultos, às vezes para idosos. Então aqui eu conseguiria o número estimado do público que eu teria na minha cidade para poder comercializar. Tem informações também sobre a nível cultural, né, como por exemplo a religiosidade, né, a porcentagem de pessoas de uma determinada religião. Isso também é positivo, porque se o produto que eu estou vendendo, ele é um produto para fins religiosos, né, como a gente poderia, por exemplo, montar uma biblioteca, uma loja de artigos que fosse voltada apenas para um evangélico ou para um católico, eu precisaria saber qual o público estimado também, né? Então, tem informações sobre o trabalho e a renda aqui, né? Ou seja, qual a média de salário que se tem na cidade, quantas pessoas estão trabalhando com carteira assinada, quantas estão desempregadas. Então, são informações realmente completas sobre a situação do, do município, né? E se a gente avançar mais aqui nas pesquisas, a gente consegue inclusive a configuração do bairro, né? Como é que esses números eles estão distribuídos em cada bairro, em cada comunidade da cidade. Então aqui a gente vai tendo informações abertas e aqui do lado a gente vai tendo gráficos onde as informações elas já são mais resumidas. Aí está aqui as informações sobre educação, né, para a gente saber quantas pessoas estão estudando e as que estão estudando em que área, né, estão no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. As informações econômicas aqui muito relevantes, né, também, dados sobre a saúde, que a gente já falou também que é importante, dados sobre natalidade, sobre mortalidade, sobre território e o meio ambiente, né? Informação se tem, por exemplo, ó, saneamento básico, arborizações, vias públicas, ou seja, pessoal, é um raio-x completo das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país, né? Daí a importância da realização do censo econômico nesse espaço de tempo que ele foi projetado, de 10 em 10 anos, né? Porque a gente sabe, se a gente for fazer uma comparação com 10 anos atrás, o Brasil era uma das 6 maiores economias do mundo. Hoje a gente está, se não me engano, na 12ª. Então é óbvio que houve uma mudança drástica. A gente precisa ter acesso a essas informações, porque através delas que a gente estuda trabalhos, realiza trabalhos científicos, como por exemplo o desenvolvimento da aplicação de uma vacina. É através delas que a gente cria uma política pública para beneficiar algum público, como os jovens, como o pessoal que está desempregado, e também para investidores, né, para empreendedores, essas informações são relevantes, que é o que a gente está fazendo aqui, que é entendendo como que elas podem contribuir para que o empreendedor possa reconhecer que o local a qual ele quer inserir sua empresa tem uma viabilidade de infraestrutura, de
desenvolvimento socioeconômico que possibilita que ele possa criar uma empresa que tem possibilidade de ter sucesso a partir de que há todo um ecossistema de soluções, de políticas, de investimentos governamentais que favorecem que o negócio dele possa prosperar. Deu para compreender? Deu sim, Eu Washington. sim, Washington. Muito bem. A Clara Roberta colocou aqui no chat, mas já faz alguns minutos, para repetir. O que seria, Roberta? Qual o ponto? Ah, já entendeu, né? Tudo bem. Então agora a gente vai voltar, né, para os slides para poder dar continuidade. Então, assim, esse trabalho, pessoal, da busca dessas informações, tanto lá no site do IBGE, do IPES também, que é muito importante, que traz informações mais detalhadas sobre o nosso estado, e lá também se divide as informações pelas cidades do estado do Ceará, ou mesmo se a cidade tiver dados num site municipal, é algo que é feito de uma forma bem trabalhosa, né? É um garimpo de informações onde você tem que estar muito atento a buscar as informações que você precisa. É algo chato, que dá trabalho, né? Mas que é muito importante para que a gente possa colocar no desenvolvimento do nosso plano de negócio dados oficiais que a gente possa comprovar e que possa dar garantia, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que estarão financiando o nosso negócio, de que as informações que estão ali são coerentes, né? E ainda nessa parte da localização geográfica, nós podemos utilizar ferramentas, né? Ferramentas que eu digo são sites ou aplicativos, como por exemplo o Google Maps, que é muito popular, para que a gente possa pesquisar e visualizar os mapas e as imagens, né, também de satélite da Terra. E, obviamente, encontrar a localização da nossa futura empresa e inserir uma foto lá no nosso plano de negócio, né? Principalmente se for uma empresa rural, né? Se for uma fazenda, por exemplo, a gente vai ter que ter obrigatoriamente essa imagem, porque a gente vai ter que descrever lá o nosso cadastro ambiental rural e dizer o que é área de reserva legal, o que é área de preservação permanente, qual vai ser o tamanho da área de produção agropecuária, né, que é um ponto que a gente já vê estudado lá na disciplina de sistemas agro-silvopastoris. Então, através de um site ou de um aplicativo, né, como o Google Maps, a gente pode conseguir aí, como nesse exemplo, a localização por imagem de satélite do local exato onde a gente quer construir ou alugar a nossa empresa, né? Aqui eu peguei a imagem da nossa escola, né, para poder dar esse exemplo, né? Com facilidade, basta a gente abrir o aplicativo, o site, colocar o endereço, porque basicamente todas as ruas do país foram mapeadas, então a gente consegue achar com facilidade o local que a gente quer, e aí basta capturar a tela e inserir aí para poder colocar no nosso trabalho. Alguma dúvida até aqui? Ou ficou claro toda essa questão da localização geográfica? Tudo ok. Muito bem. Então concluímos, né, que é muito mais apenas do que informar o endereço, né? Você vai trazer todo um conjunto de informações que caracterizam ambiental, social e economicamente o território a qual você quer implantar a sua empresa, buscar imagens de satélite, descrever situações com base em informações oficiais do governo que justificam você escolher aquele local como um local que é viável para a sua empresa. Não é montar a empresa porque lá você acha que o local é legal, porque você gosta do bairro. Você tem que comprovar que aquele local ele tem uma estrutura que
te possibilita visualizar a potencialidade de desenvolver o teu negócio lá. E aí a gente chega no último ponto, né, dessas etapas que precisam ser construídas no sumário executivo, que é a missão, a visão e os valores da empresa, né? A missão é o papel que a empresa desempenha em sua área de atuação. É a razão de sua existência, o propósito da organização. Em outras palavras, descrever a missão da empresa é você descrever o porquê que você está criando essa empresa, qual o objetivo dela. Isso, obviamente, pode variar de empreendedor para empreendedor. O empreendedor ele pode estar criando a sua empresa apenas para não ser mais um trabalhador, e sim ser a pessoa que emprega, né? Ou seja, ter uma independência financeira. Ou pode ser apenas com o objetivo de querer montar um negócio e ficar rico. Ter essa questão de ter pessoas que trabalhem para ele e ter uma boa condição financeira, né? Sem ter que depender de ninguém. Mas existem outras características, e são isso justamente o que são mais colocadas em evidência nos dias de hoje, né? Como a ambição positiva de você querer ser uma empresa reconhecida no mercado, a ambição de você querer ser uma das empresas de determinado segmento de setor econômico que é referência na produção de um determinado produto ou serviço, cumprir um papel de empresa social que consegue gerar renda para a sociedade e também contribuir com alguns projetos sociais do município, né? Então, hoje, a missão de uma empresa é muito mais além do que simplesmente obter lucro. E se vocês forem buscar em sites de grandes empresas, vocês vão visualizar essa descrição, né? Normalmente ela está bem exposta em alguma etapa do menu dos sites da empresa para deixar bem claro qual é o papel dela na sociedade. E agora a gente vai ver alguns exemplos. Para poder criar a missão da empresa, né, para poder descrever qual vai ser a missão da empresa, o empreendedor ele vai responder as seguintes perguntas: qual é o seu negócio? Quem é o consumidor do seu produto ou serviço? E o que é importante para os empregados, os fornecedores, os sócios, a comunidade, etc. Né? O que é importante para todas essas pessoas que estão envolvidas e dependendo, direto ou indiretamente, do teu negócio, né? Ao responder isso, a gente consegue elaborar qual é a missão da nossa empresa. E aí nós temos alguns exemplos. A missão aqui da Sorvetes Pardal: participar dos melhores momentos da vida dos nossos clientes, produzindo picolés e sorvetes com alto padrão de qualidade, mantendo a tradição, a confiança e o bom atendimento, né? Então, é uma frase curta, simples, a empresa que descreve que quer participar dos melhores momentos da vida dos nossos clientes, né? Ou seja, quer estar presente através dos seus produtos, dos bons momentos, né? De confraternização, de celebração das amizades, entre outras situações fraternais e amorosas, né? Fazendo isso, que produzindo produtos, né, que no caso são os picolés e sorvetes, com alto padrão de qualidade, mantendo a tradição, ou seja, a filosofia da empresa trabalhar, e a confiança e o bom atendimento, né? Ou seja, a confiança a partir do reconhecimento dos seus clientes, que vem também a partir de um bom atendimento, né? De uma atenção a qual o cliente também consegue reconhecer e valorizar. Então, esse é um exemplo de missão. Vamos ver mais um. Agora, o exemplo da missão da Ambev, né, que é uma das principais
empresa, uma das maiores, inclusive, empresas de bebidas do mundo, né? Criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhes as melhores marcas, produtos e serviços, né? Então, aqui deixando bem claro que faz parte do objetivo de existir da empresa é fazer com que o consumidor, o seu cliente, consiga identificar nas suas marcas, os seus produtos e serviços, algo a qual elas conseguem confiar e estabelecer uma relação de fidelidade, né? Porque quando a gente compra apenas um determinado produto de uma marca, não quer a marca do concorrente, é porque aquele produto nos satisfaz. Ele tem algo que preenche todas as nossas necessidades de consumo em um determinado produto. E não é qualquer produto que consegue estabelecer esse vínculo forte, né? Quando esse vínculo é estabelecido, a pessoa ela paga mais caro, ela recusa comprar o produto do concorrente, ainda que esteja mais barato, ainda que esteja em promoção, né? Porque o vínculo, o respeito que ela tem pelo consumo de uma marca, ela já atingiu o nível mais alto a qual as empresas almejam. O terceiro exemplo aqui de missão é a da Nestlé, né? Cuja missão é oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutritivo, que contribuam para uma alimentação mais saudável e agradável, gerando sempre oportunidades de negócios para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Veja também que, mais uma vez, a frase ela denota muito bem aspectos que chamam a atenção, porque o objetivo está ser atender ao cliente, né, quando se diz que oferece ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade, né, fazendo referência ao padrão internacional da Nestlé, que é reconhecida como uma das empresas mais tradicionais do que diz respeito à segurança e garantia de qualidade de seus produtos, e também o valor nutritivo, né? Ou seja, não apenas oferecendo produtos alimentícios, mas produtos que são bem transparentes no que diz respeito a aos ingredientes de seus produtos, a produtos que trabalham aspectos nutricionais que não façam tanto mal à qualidade, à saúde do consumidor, por ter altos índices de gordura, de açúcar, de sal. Por isso que tem, inclusive, linhas apenas de produtos integrais dessa empresa. E, através dessa atitude, né, como também está aqui exposto, se contribui para uma alimentação mais saudável e também agradável, né? Com isso se gera oportunidades de negócio, ou seja, cada vez mais a empresa ela pode crescer, e se cresce, ela entrega mais produtos à sociedade e tem mais lucro, mas também tem condição de gerar mais empregos para a sociedade. E isso é o chamado valor compartilhado aqui para a sociedade brasileira, que é quando a empresa ela cumpre um papel social, né, de não apenas visar os seus objetivos de obter lucro, mas também crescer junto com a sociedade através de programas sociais, né? E não é à toa que ela sempre está na lista de alguma das melhores empresas para se trabalhar no nosso país. Pessoal, deu para compreender o que é a missão, então? Deu sim, Washington. Novamente, fazendo um paralelo, né, com nós como pessoas, todos nós temos objetivos, a gente já conversou sobre isso, temos missões. E uma empresa que tem isso muito bem definido, ela vai trabalhar melhor, porque ela sabe aonde quer chegar. Quando ela diz que quer contribuir para a sociedade, quando ela diz que quer fazer parte dos bons momentos dos seus clientes, ela tem um objetivo muito claro, né? Então, essa é a direção a qual ela quer caminhar, e todas as decisões que vai tomar é com base nessa missão, né?
E aí a gente repara quantos e quantas pequenas empresas, né, elas não têm essa missão, né? Então, trabalhar uma missão pode ser algo que às vezes o empreendedor, isso não faz sentido, é perda de tempo, faz todo sentido, porque isso é você criar uma direção, né? É te dar uma direção para poder seguir. E toda vez que o empreendedor ele encontrar dificuldades, né, ele vai ter uma bússola para poder direcioná-lo para aquele local onde ele se projetou um dia. Então, já observei aqui em alguns comércios da cidade, pelo menos dois, um no supermercado e outro um, uma empresa de alimentação, que tinha expostas a sua missão, né? Na parede. Eu achei muito bacana, porque é muito difícil a gente ver pequenas empresas deixarem bem claro para os seus clientes a sua missão, né? E toda empresa deveria ter bem claro e mostrar para os seus clientes qual é a sua missão na sociedade. Então, entendido o que é missão, vamos agora entender o que é visão. A visão é a direção desejada pela empresa, o caminho que se pretende percorrer, uma proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo e ainda de como ela espera ser vista por todos. É muito próximo da missão, né? A diferença é que a missão é muito mais ampla. E, obviamente, a missão normalmente ela é contínua. Já a visão, ela pode mudar em algum momento da duração da empresa. Por isso que se diz que é uma proposta que a empresa deseja ter a médio e longo prazo, né? Ou seja, eu projeto algo para 2 a 5 anos. Quando eu concluo essa minha situação, eu posso direcionar-me para uma outra visão, né? Ou seja, eu posso colocar Walter, de oi. desculpa a interrupção, mas eu vou precisar sair da aula agora. Tem algum problema? Levo falta? Quem é o Dácio, é? Aham. Se assistiu basicamente 90%, eu vou colocar sua presença, não tem problema não, tá? Tá Aí bom, depois você obrigado. só dá uma olhada no vídeo depois para poder pegar os outros pontos que a gente está conversando. Aham, obrigado. Por nada, valeu. Tchau. Tchau. Então, pessoal, a visão ela pode mudar. Normalmente a missão ela não muda, tá? Mas a visão ela vai mudar com o passar do tempo. Eu posso estar criando a minha empresa hoje e eu vou colocar como a visão da minha empresa ser a melhor empresa no setor nos próximos 5 anos. Quando eu conseguir chegar no 5º ano, se eu realmente conseguir virar referência, eu vou ter que projetar outra visão, porque isso eu já consegui, né? Então a visão ela pode mudar, diferente da missão da empresa. Então aqui nós temos alguns exemplos de missão. Tornar-se uma empresa mundialmente reconhecida pela excelência de seus produtos e serviços. Essa é a visão da Jandaia, da Suco Jandaia. Tornar-se líder na indústria de sorvete no estado do Ceará e expandir as operações para os estados da região Nordeste. Essa é a visão da Sorvetes Pardal. Ser reconhecida como a melhor empresa de bebidas, unindo as pessoas por um mundo melhor. Essa é a visão da Ambev, né? Então, a visão também é chamada de visão de futuro, porque ela é como se fosse um planejamento, mas muito sucinto, do que a empresa quer se tornar, né? E nesse processo do que eu quero me tornar, eu tenho a missão como o que eu preciso fazer diariamente para poder chegar aonde eu quero. Foi possível compreender, pessoal? Foi sim, Washington. Tudo ok. Tudo bem. Repare que a missão ela vai ser normalmente aí levar sempre em torno de umas cinco, cinco linhas normalmente, né? Não é um texto longo, normalmente é só um parágrafo. E a visão
ela é ainda mais curta, né? Nós temos 2 a 3 linhas apenas, e ela está sempre trabalhando nesse aspecto do futuro próximo ou um futuro não tão próximo, mas que possa ser alcançado aí em no máximo uns 5 a 10 anos. E por último, a gente encerra aqui falando sobre valores, que são os princípios que guiam a vida de uma empresa, tendo um papel tanto de atender seus objetivos, quanto de atender às necessidades de todos aqueles à sua volta, né? Ou seja, a gente já conversou sobre valores lá na disciplina de Introdução ao Curso Técnico e Ética Profissional, né? Onde vemos que valores são aspectos universais, que são valores inquestionáveis, né? Nesse sentido, quanto mais valores uma empresa tem, isso mostra que ela é uma empresa mais honesta, mais transparente, mais justa, assim como as pessoas que carregam diversos valores recebem mais reconhecimentos, né? Mas, obviamente, é, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de funcionários, você tem que eleger alguns valores como principais, né? Por exemplo, as empresas hoje do agronegócio, você não vai encontrar uma que não tenha como valores o respeito ao meio ambiente, porque isso é uma regra. Se você não trabalha com um valor como esse, no nosso setor, basicamente, você não é bem visto, né? Mas alguns outros podem variar, né? Alguns podem, por exemplo, considerar como um valor maior a questão do de uma melhor estrutura para fornecer o bom trabalho do cliente não, perdão, do funcionário, enquanto outra empresa pode ter os seus valores em aspectos mais em relação ao cliente, né? Então, há variações. É a empresa, o empreendedor, que vai definir quais são os valores da empresa, que nós temos vários que podem ser colocados, mas ele tem que eleger alguns que vão nortear a visão de futuro e a missão da empresa, né? Sem esses valores, a gente não teria como chegar à visão de futuro e nem como consolidar a missão da empresa, porque eles são pilares para elas funcionarem. E a gente tem aqui alguns exemplos, né? Os valores da Nestlé. Pessoas em primeiro lugar. Qualidade de nossos produtos e serviços. Segurança é inegociável. Respeito para todos dentro e fora da empresa. Responsabilidade em toda decisão. Paixão pelo que fazemos, né? Então, esses, né, segundo a Nestlé, são os valores que norteiam a forma como seus funcionários trabalham e como se deve conviver dentro e fora do ambiente empresarial. Nós temos aqui outros exemplos, né? Agora, da Sorvetes Pardal. Foco no cliente, ética, compromisso com a qualidade, higiene, cuidado com o meio ambiente, valorização dos fornecedores, distribuidores e dos colaboradores. E aqui um último exemplo, que é da Friboi, né? Determinação, disciplina, humildade, disponibilidade, simplicidade e franqueza, né? Então, os valores podem ser essas palavras simples, mais conhecidas, ou a gente pode construir frases que vão mais de acordo com uma determinada descrição que a gente quer deixar bem claro, né? Mas todas aqui estão trabalhando valores universais. Ninguém diz que ter determinação, disciplina, humildade, disponibilidade, simplicidade, franqueza é algo negativo, né? Então a gente só trabalha aqui com situações positivas, algo que agrega e que é reconhecidamente
é considerada em qualquer lugar do mundo como uma postura que é bem vista. Então é disso que trata os valores. Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Então deu para diferenciar bem as características da missão, da visão e dos valores? Muito bem. A gente acabou levando uma aula a mais que a gente estava projetado, mas era importante a gente entender cada um desses aspectos, né? E o que a gente conversou hoje é o que vocês vão trabalhar também no trabalho que vai ser exposto hoje à tarde, né? Nós chegamos ao mês de junho, né? Estamos aí na reta final do nosso semestre, do nosso bimestre, e talvez a gente não consiga, talvez não, certamente não temos tempo para a gente poder estudar todas as etapas do plano de negócio, mas eu vou tentar resumir o máximo possível nas próximas aulas para que vocês consigam ter uma noção geral do trabalho que é desenvolvido, para que obviamente não tenha dificuldades. E quando a gente encerrar, vou disponibilizar também um manual do Sebrae, que foi criado justamente para empreendedores poderem construir seu plano de negócio. É um passo a passo, onde detalha todos os processos, os procedimentos que precisam ser tomados para a construção de um plano de negócio e que vocês poderão ter aí com vocês, caso algum dia se interesse, né, em criar o próprio negócio, desenvolver o plano de vocês, ou mesmo, quem sabe, trabalhando em uma consultoria e for orientar alguém que precisa de informações em relação a esse assunto, né? Então, na semana que vem, a gente dá prosseguimento às outras etapas do plano de negócio. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma observação? Ou podemos encerrar? Ficou tudo ok? Tudo ok, né? Tudo bem. Então, agora eu vou disponibilizar o link do formulário de frequência para que vocês possam se registrar e a gente se vê amanhã na aula de assistência técnica e extensão rural. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.